Muito bem, dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade. Sempre bom estar nesse espaço aqui, né, nessa oportunidade para poder colocar também em evidência, claro, os assuntos pautados, receber os nossos convidados e ainda poder deixar um abraço especial para os aniversariantes da semana. Entre eles tem o meu paizinho, tá de aniversário, tá soprando velhinha, tá iniciando um novo ciclo. Papai, um beijo para ti, um beijo no teu coração, em nome de toda a família. A mãe, claro, deixando aquele beijo todo especial, né? Os filhos, os netos, bisnetos, esposo, pai, vô e bisavô. Uma geração linda e ao mesmo tempo também uma família, né? Realmente que agradece demais a tua presença e agradece a Deus também por essa saúde e ao mesmo tempo poder estar contigo celebrando mais esse momento, celebrando a vida. Feliz aniversário, tá? E claro, né, aos demais aniversariantes, sintam-se abraçados aqui pela nossa equipe, pela nossa TV Galega. E comigo, mais uma vez, e mais uma oportunidade, porque o tempo passa muito rápido, é mais um ano também que está chegando aqui a Sexta-feira de Inovação e Empreendedorismo Vale Europeu. E comigo então o Dr. Rodrigo dos Santos Cardoso, professor, coordenador desse evento, e o atual coordenador do curso de Engenharia Mecânica da FURB. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, Denise, por mais uma vez nesse espaço para a gente poder divulgar um pouquinho sobre inovação e empreendedorismo. Pois é, quando você me procurou, professor, aí realmente eu vi que passou muito rápido. Passou mais um ano e essa chance de a gente poder mais uma vez colocar em evidência, né, esse período de inscrições e depois poder viver mais uma vez essa feira que é aguardada, né, professor, por muitos alunos, professores que mexem com a nossa região, né? Sim, a gente está na edição da Sexta-feira de Inovação, né? Ela abrange todo o Vale Europeu, das escolas, tanto escolas públicas como escolas particulares, desde o ensino fundamental, médio e ensino superior da nossa região. Todas elas podem participar e basta então se inscrever. As inscrições já estão abertas desde o dia 8 de setembro e vai até agora dia 27 de outubro. Professor, fazendo de repente aqui também, né, uma avaliação das outras edições, das edições já realizadas, estamos agora caminhando para a sexta edição, mas até a quinta edição, professor, que avaliação a gente pode fazer justamente no que se refere à participação desses alunos, desses professores e mais do que isso, os próprios frutos colhidos ano após ano envolvendo essa feira? Sim, a feira cada vez mais ela está tendo mais trabalhos e mais relevância, né? Antes a gente tivemos que dividir, né, ou seja, em 2 dias, né, para justamente porque a gente fazia tudo no mesmo local, né, e aí a gente coube a gente agora dividir para que a gente tivesse um pouco mais de segurança, né, porque a gente faz dentro do hall do CIB, né, do Centro de Inovação. E aí tivemos que dividir em 2 etapas para que a gente não pudesse ter, vamos dizer assim, um grande acúmulo de pessoas, né, circulando naquele local. Mas funciona perfeitamente, o Centro de Inovação é um hub, né, ou seja, ele centraliza bastante atividades nessa área e é onde a gente, desde o começo, a gente pensou em ter esse espaço, né, para que a gente pudesse divulgar a inovação na nossa região. O que significa inovação, professor, empreendedorismo nesse campo da educação? Aqui envolvendo, no caso, alunos, são crianças, adolescentes e já também alunos do próprio ensino superior, né? Como é que é pensar, trabalhar e ao mesmo tempo envolver todo esse público na área da inovação e do empreendedorismo nesse dia a dia da educação? Sim, a gente tem uns grandes parceiros porque desde o ensino fundamental, né, hoje as escolas já permite nos seus currículos falarem sobre empreender, né? Então a gente verifica que alunos já, por exemplo, bem novinhos, né, ou seja, já começam a ser fomentados a pensar em empreender novos negócios, novos produtos, e por incrível que pareça, eles são às vezes que dão vamos dizer assim, um frescor bastante, né, ou seja, de ideias novas, né? E a gente nota que cada vez mais, ou seja, os projetos eles estão sendo cada vez mais elaborados, né? Ou seja, as apresentações elas cada vez mais se esmeram por maquetes que queiram demonstrar exatamente como funciona aquele processo, aquele produto, né? E é extremamente, vamos dizer assim, louvável disso. As escolas elas têm esse papel, né? Ou seja, de a gente fomentar
a possibilidade de a pessoa ter um algo mais. A gente sabe que a formação, todas as escolas dão muito corretamente, né? Mas a gente quer justamente que a pessoa passe a empreender no seu novo negócio, né? Dentro da universidade, a gente forma bons profissionais, uma boa mão de obra, né? Ou seja, para as empresas. Mas a gente tem a questão do seguinte: agora, o mais interessante é o que a gente tem do que a gente chama de empreendedorismo universitário, ou seja, a pessoa começar a pensar em ter a sua própria empresa e não simplesmente ser, vamos dizer assim, um funcionário de uma outra empresa, né? Obviamente que isso pode ser já desde a universidade, mas também a gente tem o que a gente chama de empreendedorismo tardio, né? Ou seja, a pessoa primeiro se forma, tem o seu primeiro emprego e a partir do seu primeiro emprego ela começa então a pensar em empreender, às vezes aquelas ideias que tiveram inicialmente ou outras que vão adquirindo ao longo da sua vida profissional. Mas empreender é um processo, né? E inovar, a gente sempre diz o seguinte: inovar é quando a gente consegue colocar a sua ideia, né, de uma forma concreta no mercado, valendo, né, ou seja, algo que tenha valor para um cliente, né? Então aí a gente fecha, né, o ciclo de inovação. E a Feira de Inovação e Empreendedorismo, que está chegando à 6ª edição, acontece no mês de novembro aqui em Blumenau. Ela tem conseguido possibilitar isso com as edições aqui já realizadas? Sim, ela possibilita. A gente tem cases bastante interessantes de sucesso, inclusive de propriedade intelectual, né? Ou seja, para que a gente possa registrar esse produto e que para que depois ele possa ser valorizado, ou seja, por alguma empresa de algum investimento, né? E, obviamente, assim, as pessoas, a gente sempre diz, e para os nossos alunos, né, e para todos que participam, que é o seguinte: a gente precisa, às vezes, colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Dizer, não, ela pode empreender, ela pode ser uma pessoa que possa pensar uma empresa diferente, um produto diferente, algo que possa fazer a diferença na sociedade, né? E é isso que às vezes a gente faz, esse trabalho muitas vezes de formiguinha, né? E que às vezes a gente nota que é um movimento e a gente não tem como, vamos dizer assim, não ter nos nossos currículos e a gente não pensar isso desde cedo, desde o ensino fundamental, passando por todas as fases, inclusive, obviamente, no ensino superior. E a gente sabe, né, professor, que não é também só glórias que vive um empreendedor, só de glórias, tem os altos e baixos, tem realmente, às vezes, muitas portas até fechadas, mas se ele conseguir realmente se despertar para isso, lapidar essa veia empreendedora, que muitas vezes se forma, inclusive, ali nesse processo da própria educação, lá na frente o caminho será mais fortalecido, né? Exatamente, assim, existem alguns mitos para empreender, né? Empreendedorismo a gente aprende, né? Então, por isso que muitas vezes é dado em disciplinas dentro, seja das grades curriculares. E é um processo de empreender, né? Primeiro, você precisa alinhar vamos dizer, a sua vida ou a sua, vamos dizer assim, o seu plano de vida e aquilo que às vezes você mais gosta, né? Porque um empreendedor, você nunca vai encontrar um empreendedor falando mal do seu negócio, né? Ele é apaixonado por aquilo ali. E, obviamente, ele também, se ele gosta daquilo e ele não entende tudo daquilo, ele vai ou estudar, ou ele vai se aliar a pessoas, vai se juntar a pessoas que possam empreender junto com ele, né? Depois dessa paixão inicial, que a gente diz que são algumas etapas, né, a gente tem a segunda etapa, que é justamente você formar e montar o seu plano de negócio, né? Aí ele vai planejar, ele vai ver as suas necessidades, ele vai calcular os seus riscos, ele vai colocar a sua ideia no papel. Veja que até agora a gente não falou de dinheiro, né? Ou seja, então primeiro ele precisa alinhar os seus objetivos, fazer o seu plano de negócio. Depois desse plano de negócio, ele vai à terceira etapa, que a gente entra numa questão de buscar os recursos, né? Então, muitas vezes a gente faz uma provocação dos alunos em se você tivesse dinheiro, né? Ou seja, o que você implantaria, né? Porque a gente já diz assim, eu estou te dando dinheiro, né? Então, porque muitas vezes a gente fala assim, por que você não empreende? Eu não empreendo porque eu não tenho dinheiro. Mas ter o dinheiro é a terceira etapa, né? Primeiro você precisa alinhar os seus objetivos, pensar o negócio
e muitas vezes aí depois ir para o seu, atrás de quem possa investir, né? Que também não é simplesmente você investir com o seu próprio recurso, tem muito recurso, ou seja, que pode ser utilizado fora o seu recurso para empreender. E, obviamente, no final, ou seja, a última etapa é concretizar isso. E quando você fala que existe muitos não, né? Você, nessa trajetória, nesse processo, você vai ter planos de negócio que você vai chegar à conclusão que é o seguinte: não tem mercado. Ou, pelo menos, vai dizer o seguinte: não dá certo, ou seja, não vai ter uma grande lucratividade, né? Então, até naquele momento, que é a segunda fase, ele não gastou nada, né? Ele já na trajetória, quando feito de forma correta, ele já verifica, já não vai dar, ele vai ter que lapidar um pouco mais, ou às vezes vai ter que replanejar a forma de pensar aquele produto ou aquele processo. Isso, né? É aprendizado no campo empreendedor. É aprendizado, né? E depois tem toda a técnica que se aprende, né? De como apresentar, como expor isso de uma forma eficaz para justamente alguém que tem o dinheiro, né, possa ir junto com você para concretizar o seu sonho. Professor, como participar da Sexta-feira de Inovação e Empreendedorismo edição Vale Europeu? É bem fácil, né? Ou seja, a gente tem um link que é www.furb.br/eu-quero-inovar. Ou simplesmente entre no Instagram da Agência de Inovação Tecnológica da FURB, que é @agitfurb, né? Que é onde a gente organiza, ou seja, essa feira agora do Vale Europeu. Então é bem fácil, então lá tem todos os passos, todo o regulamento, as fichas de inscrição, né? Lembrando que a gente tem algumas categorias bem separadas, né? Então a gente tem do Inventor Mirim, que é do ensino, que a gente chama, que são as crianças, né? Ou seja, que é do ensino fundamental, né? E depois do ensino médio, que a gente chama de Jovem Inventor. E depois, na categoria universitária, a gente tem duas categorias, que é negócio ou aplicativo, ou produto ou processo, né? Que aí a gente tem essas 4 categorias que além de premiação em dinheiro, troféu, depois mentoria, ou seja, para continuar os seus negócios, ela tem se proporciona na feira. E uma outra questão também é o seguinte: uma vez participando, né, mesmo às vezes você não ganhando, mas você depois ainda tem essa oportunidade, né, de ter uma rede, né, ou uma ajuda, né, seja por estar dentro de um centro de inovação e propor isso de uma forma continuidade, né, ou seja, do seu negócio ou da sua ideia. E a Feira de Inovação e Empreendedorismo, edição Vale Europeu, a 6ª edição da feira, acontecendo nos dias 11 e 12 de novembro, justamente no Centro de Inovação Blumenau. No Centro de Inovação, dia 11 e 12, né? Então, dia 11, a gente tem toda a apresentação somente da parte da manhã das categorias do ensino fundamental e médio, né? À noite, a gente tem da categoria universitária. E no dia 12 a gente tem a final da universitária, né? A categoria 1 e 2, que é do ensino fundamental e ensino médio, elas já no dia 11 elas já são avaliadas e já são premiadas, ou seja, naquela mesma manhã. Isso nos dias 11 e 12 de novembro. 11 e 12 de novembro. Para poder finalizar, professor, reforça o convite. Alguma orientação a mais que o senhor também gostaria de colocar em evidência, fique à vontade. Então, assim, convidamos todas as escolas, né, como a gente comentou, todas as escolas de ensino público e privado, né, ou seja, da nossa rede aqui do Vale Europeu. E então elas podem se inscrever, então entrem lá no furb.br/eu-quero-inovar, né? Ou diretamente no site, ou seja, da Agência de Inovação Tecnológica, que é @agitfurb, lá tem todas as informações, né? Podem se inscrever, todas as escolas, podem escrever vários projetos, não tem limitações, ou seja, de quantidade de projetos por escola. O importante é a participação e realmente vamos dizer assim, a troca de experiências que ocorre nesses 2 dias. Ou seja, uma grande vitrine para o despertar empreendedor e também inovador. Sim, a cidade, inclusive, já tem esse DNA, né? Então a gente tem que aproveitar, vamos dizer assim, essas oportunidades que proporcionam na nossa região.
Professor, que bom tê-lo aqui mais uma vez, mais um ano, a TV Galega podendo também oferecer esse espaço para poder despertar também esse interesse e depois, claro, poder também acompanhar um pouquinho mais do que promete esse grande evento que movimenta a nossa cidade e toda a região. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Denise, sempre o seu apoio e aqui da TV Galega, né, ou seja, para justamente a gente ter essa, vamos dizer assim, a oportunidade de demonstrar cada vez mais que se pode empreender, que se pode inovar desde cedo, e essa é a grande oportunidade. Obrigada mais uma vez. Intervalo, gente. Na sequência vamos falar sobre esse Outubro Rosa, esse cuidado especial com a nossa saúde, o universo feminino e as várias fases da vida de uma mulher. Rapidinho, eu volto já.